Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou a Cris Lorenzini, especialista em costura moda feminina, e hoje eu vim mostrar aqui para você como fazer um top de malha na máquina doméstica. O vídeo de hoje é a pedidos que eu tive em outros vídeos, inclusive em um vídeo que eu fiz uma leg, né, para malhação na máquina doméstica. Então, para complementar esse vídeo, eu vou fazer agora o top de malha, tá? E já vou pedir você, ó, deixa um curtir aqui nesse vídeo para ajudar meu canal a crescer e eu trazer sempre mais vídeo, mais conteúdo de muito valor aqui para você, tudo bem? Então, ó, já se inscreva e ative as notificações para toda vez que tiver vídeo novo, YouTube e notifique você disso, tá bom? Então, ó, vamos lá pro vídeo? Pessoal, aqui eu vou estar usando um suplex malhação. Então, esse daqui é um pedaço, já utilizei ele para fazer outra coisa, então ele tá todo irregular. Mas eu consigo fazer assim mesmo porque tem um pedaço suficiente para fazer o meu top, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar. Esse daqui é o sentido do fio do tecido, da malha, né? É como se fosse a ourela. Então eu vou dobrar ele aqui certinho, do mesmo tamanho, ó. Vocês podem pegar a fita e medir se tem aqui o mesmo tamanho, tá? Aqui tá dando 24 centímetros. Então, vou colocar aqui 24 até a altura do meu top, tá? Dessa forma. Agora, eu vou pegar um top que eu tenho aqui. Esse top é muito facinho de fazer, ó. Ele é todo feito em elástico e aqui embaixo também. Por dentro, ele é forrado. Essa é uma malha de forro de biquíni. Eu não vou saber dizer o nome dela agora, mas você encontra como malha forro de biquíni, tá? Então, eu vou estar forrando esse top só na frente, tá? Se quiser forrar atrás para ficar mais firme, pode também. Mas eu vou forrar só a frente. Então, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio, assim. Aliás, eu vou começar pelas costas. Vou dobrar ele ao meio, costas. Vou colocar ele bem certinho. É interessante colocar agulha para segurar e não sair do lugar. Então, eu vou alinhar essa lateral, essas laterais dele. Vou alinhar ele muito bem. E também, ó, costas. Vou abrir ele assim que vai ficar melhor. Ó, vai ficar melhor pra alinhar ele aqui nas laterais. Então, você pode estar colocando alfinetes pra não sair desse meio, tá? E aqui também. Aqui em cima, no ombro, também. Pronto, alinhei ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar encostando ele bem aqui, ó, na dobra do tecido. Aí eu vou pegar um lápis para riscar. Aí eu vou ver a largura desse elástico que eu tenho aqui. Então, aqui deve ter aproximadamente uns 2 centímetros. Ó, 2 centímetros aqui, tô medindo da costura até o finalzinho do elástico, tá? Então, ó, um elástico aí de 2 centímetros. Então, eu vou deixar 2 centímetros também aqui embaixo, para depois dobrar e passar o elástico, tá? Então, eu vou alinhar aqui e vou deixar 2 centímetros.
Aqui parece que ele tá um pouquinho curvado, mas você pode marcar ele reto, tá? Porque quando passa o elástico, ele dá uma diferençazinha assim na hora de cortar e parece que ele tem uma curva, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fixar esse elástico aqui, eu não posso cortar ele do jeito que tá aqui, porque esse elástico foi passado aqui um pouco menor do que o tecido. Pode ver que, ó, ele tem um leve franzido. Então, como eu vou fazer? Eu vou segurar esse elástico dessa forma e vou esticar ele. De forma que o tecido fique assim, liso, porém não muito aberto assim, ó, a trama do tecido, tá? Então, eu vou esticar ele de forma que eu vejo que ele tá no limite dele, ó, no limite do tecido, tá? Sem esticar essa fibrazinha dele. E aí eu vou marcar aqui, vou deixar assim um meio centímetro a mais. Se você tiver dúvida, você pode deixar um pouquinho mais, porque é melhor ficar largo e mexer depois do que ficar apertado, tá? Então, vou deixar um pouquinho mais, vou marcar aqui e vou acompanhar os 2 centímetros que eu deixei, tá? Ó, desse jeito. Aí eu coloco aqui de volta. Eu só vou esticar para saber onde é o limite dele, tá? Onde eu vou cortar. Vou alinhar de novo aqui. E vou fazer a mesma coisa lá em cima, ó. Aqui, debaixo do braço. Então, eu vou fazer ele reto aqui, ó. Você pode também até fazer o seguinte, ó. Você pode pegar uma régua, encostar reto aqui onde você marcou o fim do elástico, né, nos 2 centímetros. Você pode colocar ali e vir reto aqui também, ó, assim. Pronto, marcou aí, você já tem a marcação da lateral e da barra. Vou reforçar aqui para ficar mais forte a cor. Pronto. Feito isso, ajeita de novo o tecido, sempre deixando os 2 centímetros aqui, tá? Ó, olha só, deu 2 dedos a mais aqui, ó, que é o que vai ser o franzidinho do elástico, tá? Agora, você vai encostar essa regata aqui nas costas e vai começar a fazer o seguinte. Você vai começar a riscar essa cava, essa curva das costas. Porém, aqui também tem um elástico. Só que esse elástico aqui é um elástico menor. Aqui é um elástico de 0,5 milímetros, aliás, ou 0,7. Aqui, pelo que eu vejo, é 0,5, tá? Então, o que você pode fazer? Encosta. Para você não ter dúvida, você pode marcar bem rente aqui ao elástico, só para você ter uma ideia de como vai ficar. E depois você colocar essa margem de costura, tá? Então, assim, você seguindo dessa forma bem retinho aqui, vai ficar mais fácil para você visualizar depois que você tirar o top de cima. E aí você acrescenta depois mais um pouquinho para margem de costura, né? Que você vai pregar o elástico e vai virar. Então, eu vou fazer assim para você ver como fazer. Ó, vou marcar rente. Lembrando também, aqui eu tô marcando bem retinho, só que alguns tops são mais franzidos. Aqui, ó, não tem praticamente nada de franzido, então eu vou deixar bem pouquinho maior, assim como eu fiz aqui, tá? Então, ó, vou sempre encostar aqui no final, aqui na dobra, e vou marcando. Aí, aqui em cima, você tem que respeitar a curva dessa camiseta. Então, ó, marcou aqui, aqui você já vai ter que tirar do lugar para fazer a marcação em cima. Ó, tá vendo? Esse daqui vai sair mesmo do lugar, não tem problema, porque agora você tem que seguir essa de cima, tá? Então, ó, vou riscando aqui. E aqui é a minha emenda no ombro. Então, vou deixar aqui um pouquinho mais, porque eu tô vendo que aqui tá um pouquinho franzido. Então, eu vou riscar
esse lado também. E já vou deixar aqui aproximadamente 1,5 centímetros ou 2 centímetros para cima da emenda, olha. A emenda fica aqui. Vou até marcar para ver melhor. A emenda fica aqui, ó. Então, eu marquei, ó, mais ou menos um dedo para cima. Se você tiver dúvida, você pode colocar um pouquinho mais e depois testar, tá? Então, ó. Fechei aqui. Então, aqui eu já marquei a minha camiseta, costas, tá? Só que eu não coloquei a margem de costura, como eu disse. Eu marquei ela bem rente ao elástico pra ver como que ia ficar o formato, tá? Então, ó, o formato ficou certinho. Agora eu vou acrescentar a margem de costura. Aí você pode ver como que você vai fazer, se você vai acrescentar 1 centímetro a mais ou um pouquinho mais do que isso, depende do tamanho do elástico que você tem. Mas interessante é você colocar um elástico de 0,5 milímetros ou 0,7. Mais do que isso, já acho que não é necessário, que não fica tão bonito e tão harmônico, tá? Então, vou colocar aqui, no meu, vou acrescentar 1 centímetro em torno dessa golinha aqui em cima, né, desse decote aqui, nas costas, e também aqui, que é a cava das costas, tá? Que é o tamanho do elástico que eu tenho, então eu vou fazer 1 centímetro maior. Pronto, agora eu já posso cortar o meu top, a parte das costas. Então, eu vou cortar aqui rente aonde eu marquei. Ó, pronto, meu top costas já tá aqui cortadinho. Agora eu vou cortar a frente. Fazer a mesma coisa, dobrar meu tecido do mesmo tamanho que eu dobrei pra cortar a parte das costas, tá? E vou jogar o top em cima. Só que agora, a parte da frente, eu vou alinhar essa parte aqui, ó. Então, vou ajeitando ele do mesmo jeito, pode ir colocando o alfinete da mesma forma. Tanto nesse decote frente, quanto aqui no decote da cava dele. Vou fazer a mesma coisa, vou deixar 2 centímetros embaixo. Você pode também fazer o seguinte, pegar a parte das costas e alinhar ela aqui em cima, ó. Que aí você já tem uma base de como fazer. Então, você encosta a base das costas, o corte das costas e vai alinhando aqui, ó. Porque já tá cortado no tamanho certo, tá? As costas. Depois a gente só vai conferir com a frente pra ver se tá batendo, tá? Ó. Só vou fazer um pedacinho aqui, porque a frente certamente vai ser um pouquinho mais larga do que aqui, tá? Então, vou marcar um pedacinho aqui, nesse cantinho, vou descer e marcar essa barra. Agora, eu vou pegar o top, vou colocar aqui, alinhado na frente, e vou esticar ele pra conferir se tá certinho, ó. Tá ok, então posso já cortar. Mas antes de cortar, eu vou continuar riscando o restante. Então, vou alinhar aí, deixar, né, os 2 centímetros aqui, aquele espaço. Vou alinhar a frente.
Aqui, ó, alinhei. Aí aqui, onde eu fiz aquele pedacinho, ficou mais alto. Então, aqui eu vou ajustar ele agora. Eu vou marcar bem rente também, sem colocar margem de costura. E depois eu volto fazendo a margem de costura, tá? Aí eu vou alinhar primeiro aqui à frente, pra ficar mais fácil de fazer. Então, vou marcando aqui, rente ao elástico. Aí, sempre você tem que reparar como que tá o franzido. Aqui tá um pouquinho franzido, sinal de que na hora de pregar o elástico ficou mais franzido um pouco, tá? Então, aí você vai vendo como você vai jogar o tecido pra depois franzir e ficar nesse mesmo tamanho, tá? Ó, aqui vou segurar ele assim e vou dar uma leve esticada para ver aonde vai essa emenda, né? A união do ombro. Ó, ela veio até aqui em cima, então eu vou marcar aqui, ó, um pontinho onde ela foi, que aí vai ser o meu ponto final onde eu vou cortar. Se você não deixar essa sobra de tecido para cima, se você cortar rente aqui, certamente o top vai ficar apertado, vai ficar pequeno, tá bom? Então tá, marquei. Ó, aqui foi o pedacinho que eu marquei quando eu coloquei a outra parte em cima, mas aqui tá ok. É só eu passar de novo na linha que eu fiz a conferência agora com o top. E pronto. Já marquei. Essa marcação aqui já tá certa a ponto de cortar. Porém, essa daqui, essa cava. E essa eu tenho que colocar margem. Então, vou lá, vou colocar mais 1 centímetro de margem. Pronto, já tô com o meu top certinho. Agora eu vou cortar ele. Ó, pronto. Top cortadinho. Tudo certo. Agora eu vou pegar a parte das costas e vou conferir de novo. Vou jogar em cima e vou conferir se essas laterais estão batendo. Ó, tá batendo certinho aqui e aqui e aqui também na outra lateral, tá? Eu também vou conferir aqui os ombros, se está tudo certo. Tá tudo certinho. Agora, eu vou cortar o forro para colocar na frente. Hoje eu vou estar usando esse forro aqui, ó. Esse forro cor de pele. Dependendo do tecido que você vai usar, da malha que você vai usar para fazer o top, você pode usar da mesma cor. Existe preto, branco, bege e outras cores. Não sei, assim, se tem muita opção de cor. Mas essa cor aqui você pode usar em qualquer uma porque é cor de pele, tá? Então, hoje eu vou estar usando essa porque eu não tenho branco aqui pra usar. Então, aqui, ó. Aqui é o sentido do fio. Aqui não tem ourela, porque esse tecido já tá todo cortado, mas eu sei que aqui é o sentido do fio, né? Em pé, assim, que vai ficar em pé no top. Então, eu vou dobrar ele e vou cortar. Eu só vou jogar mesmo o top parte de frente, aqui em cima, e vou cortar igual. Vou alinhar aqui na frente e vou cortar exatamente do mesmo tamanho, tá? Pronto, meu top já está cortado. Aí eu vou colocar o direito do tecido
Ó, vou unir avesso com avesso. Então, o direito vai ficar virado pro corpo, tá? Então, ó, direito, direito. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha na máquina, um ponto bem leve, só para segurar essa parte do forro, para ele não ficar mexendo do lugar, tá? Então, assim, eu vou passar uma costura de forma que ela não fique presa aqui, que ela consiga esticar o tecido depois, tá? Depois de passar essa costura toda, eu vou unir o direito com o direito aqui, ó. Eu vou unir os ombros e as laterais. E depois passar o elástico aqui e também embaixo, nas cavas e embaixo. Bom, aqui você pode fazer o seguinte, você pode colocar alfinetes em volta, né, dessa frente, para segurar, porque como os tecidos aqui, as malhas são diferentes, uma pode esticar mais do que a outra e dá problema na hora de você costurar. Ou você também pode fazer outra coisa. Você pode pegar as 3 partes, já unir, ó, direito com direito, estampado, né? E o outro por baixo, já na parte da frente. Você pode unir os 3, colocar alfinete e já costurar junto. Por exemplo, nessa lateral aqui, tá? Então, aqui, eu vou passar ele todo, só passando uma costura reta para segurar, para ficar mais firme. Aí eu vou dar uma esticada para ver se ele não tá o ponto corrido, né, muito firme e segurando o tecido. Ó, ele tá tendo uma elasticidade, então desse jeito tá bom. Aí eu vou passar agora na cava, na lateral, vamos ver como que ele vai ficar. Se você perceber que ele tá muito firme, não tá esticando, você pode dar uma leve esticadinha nele. Não estica muito para ele não ficar assim ondulado, tá? Aí você sempre segura aqui, né? Pode colocando alfinete e tirando conforme for passando. Aqui eu tô fazendo sem mesmo. Mas pode ir segurando para ficar igual e não sobrar nem tecido embaixo e nem tecido em cima, tá? Vou girar e agora eu vou testar, ó. Ele tá tendo uma flexibilidade. Então, do jeito que tá aqui tá bom, porque se esticar mais do que isso, ele pode ficar muito aberto assim, ó, vindo esse tecido pra fora, sabe? Fica bastante ondulado. Então, do jeito que tá aqui tá bom. Agora eu vou passar em cima no ombro e vou fazer a mesma coisa até o final da blusa, toda a frente e a cava dela. Pronto, já passei, então, toda a costura em torno da frente, segurando o forro, tá? Aí ficou um pouquinho, uma beirinha de nada assim, ó, do forro, mas ele não tá dando papo. Só não pode ficar, por exemplo, sobrou forro demais aqui e deu um papo, ficou ó, dessa forma, aí não pode. Ele tem que ficar todo retinho. Então, ele ficou todo retinho, sobrou um pedacinho. Certamente na hora de cortar sobrou uma beirinha, então não tem problema nenhum, tá? Tá todo retinho aqui, ó. Não tem nada ficando com papo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu já vou emendar, então, meus ombros e as laterais. Para fazer isso, eu tenho opção de ponto nessa máquina. Eu tenho o ponto flexível,
que é o ponto 3, que é um ponto estilo retrocesso. É um ponto que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ele fica flexível e não quebra. Eu tenho também a opção de fazer o ponto reto, que é o ponto comum da máquina, e depois fazer um zigue-zague. Então vai muito da sua máquina. Se ela tem o ponto flexível, ótimo, é bem legal fazer ele. Se não tem, você pode fazer o ponto reto e o zigue-zague. Aqui eu vou fazer o ponto reto mais o zigue-zague para mostrar que você pode fazer em qualquer máquina, tá? Se a sua máquina não tiver esse ponto flexível, aqui no meu caso é o ponto 3. Você pode estar fazendo de outro jeito. Então, eu vou fazer da forma mais fácil para você conseguir fazer em qualquer máquina, inclusive máquina antiga, tá? Hoje também, eu ia trazer aqui para vocês a costura desse top com uma máquina antiga. Só que quando eu estava começando a gravar, eu quebrei a minha bobina. Olha só o que aconteceu. Ela quebrou aqui, ó. Ficou só o outro lado. Então, eu fiquei sem bobina da máquina antiga e eu tive que fazer nessa máquina aqui. Mas dá super certo fazer em outra máquina, tá? Então, vamos lá. Vou unir aqui os ombros. Pode colocar alfinete também, aqui eu já vou fazer direto. Porque de costume, eu aprendi a costurar assim e eu quase... em alguns tecidos eu quase não uso alfinete, tá? Então, vou estar passando uma costura reta. Vou deixar um tantinho assim de 1 centímetro, mais ou menos. Você pode deixar menos, depende do tanto que você deixou na hora de cortar, né? Essa margem de costura. Eu vou deixar um pouquinho mais porque eu vou passar reta e depois eu vou passar um zigue-zague, tá? Vou fazer... Você pode estar fazendo o retrocesso no começo e no fim da costura. Pronto, ó. Passei um ponto reto. Importante olhar embaixo se o forro tá pegando certinho, tá? Então, sempre conferir. Ó, você pode conferir até antes de emendar os ombros, se tá tudo certinho. Aqui ficou um pouquinho, mas não tem problema. Eu tiro aqui, tá? Que foi um excesso bem pequenininho. Agora, eu vou segurar o outro lado. E vou segurar as laterais para depois trocar o ponto e fazer o zigue-zague. Pronto, ó. Já fiz aqui, já emendei as laterais e os ombros. Agora eu vou tirar esse excesso. Se o seu deu excesso, você pode tirar, tá? Vou tirar esse excesso de forro que sobrou em volta e vou começar a passar o zigue-zague. Ah, outra coisa importante, gente, olha só. Estiquem a peça de vocês. Se ela estiver muito firme assim, se você vê que vai quebrar, pode dar uma esticadinha na hora de costurar, tá? O seu ponto também, depende da malha. Eu não aconselho fazer um top desse se a malha for muito fininha, porque pode estourar a costura, tá? Se você for fazer a costura dessa forma que eu tô ensinando aqui, a reta mais o zigue-zague. Então, assim, dá uma esticadinha no tecido, tá? Antes, vê o ponto. Se o ponto estiver muito grande, ele pode estourar. Então, você pode colocar um ponto um pouquinho menor, se a sua máquina não estiver agarrando, tá? Então, é bom olhar isso. É bem importante olhar isso, tá? O ponto da máquina, para ver se tá tudo ok. E sempre que for fazer malha na máquina doméstica, sempre testar. Testa
num retalho antes, faz o retalho dobrado, faz a camada de tecido assim como essa, ó, aqui que são 3 camadas, testa num pedacinho para ver se vai ficar ok antes de fazer na peça original, tá? Agora eu vou trocar minha máquina para o ponto zigue-zague. Ó, na minha máquina, o ponto zigue-zague é o ponto 6. Aí cada máquina tem a sua própria numeração. Essa daqui também, ela tem o número 7, que é a gente chama de 3 pontinhos, é um zigue-zague com pontinhos menores ao meio. Então, se tiver essa opção na sua máquina, é legal também, porque ele vai costurando vários pontinhos pequenininhos e não só um zigue-zague que vai e volta, tá? Então, é uma forma também de fazer. Aqui eu vou fazer o seguinte, a costura passou aqui, ó, a costura reta. Eu vou passar um zigue-zague de forma que a pontinha dele pegue bem aqui onde eu passei essa costura, tá? Então, ele vai passar, vai vir e voltar. Não vou deixar ultrapassar essa costura reta que eu fiz. Eu vou passar o zigue-zague bem próximo mesmo, quase encostadinho nela, mas não deixando ultrapassar para dentro da roupa, tá? Ó, pessoal, por que eu falo para testar? Olha só como que ficou a costura. Ela fica um pouco ondulada. Essa máquina, ela fica assim, a costura zigue-zague na malha, ela fica um pouco ondulada. Por dentro, ó, o ponto tá perfeito, só que ela dá um efeito ondulado. Então, dependendo do que for fazer, não fica legal. Então, é bom você testar antes. A minha outra máquina antiga, ela não faz, ela fica certinha, bem retinha. Mas infelizmente não tive como usar ela hoje, tá? Ó, então, ó, o zigue-zague passou bem pertinho mesmo daquela costura. Você pode fazer o seguinte também. Você pode passar o zigue-zague primeiro e depois passar a reta bem pertinho. O que você achar que fica melhor pra você fazer, tá? Agora eu vou passar do outro lado e em cima, na costura dos ombros. Então, aqui, ó, já passei, ó, meu zigue-zague e a reta. Aí, se tiver ficado sobra, pode retirar, refilar, sem cortar a pontinha do zigue-zague, tá? Só pra ficar mais ajeitadinho mesmo, ó. Aqui eu posso cortar um pedacinho, uma leve tirinha, só pra ficar mais próximo, sem cortar o zigue-zague. Agora vamos pro elástico. Como que eu faço esse elástico? Vou começar pelas cavas. Você pode estipular uma medida. Você nunca vai colocar o elástico exatamente do mesmo tamanho dessa cava, tá? Porque na hora de pregar, ele vai esticar. Então, assim, você tem que cortar uma medida que seja um pouco menor do que essa cava.
porém não tão pequeno para ele ficar franzido demais, tá? Então assim, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou medir, com elástico mesmo, quanto que dá. Sem esticar o tecido, tá? Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou passando ele em torno dessa cava todinha, até chegar lá aonde eu coloquei o elástico no início. Sempre girando sem esticar o elástico. Ó. Deu esse tanto aqui de elástico. Vou medir agora. O meu aqui deu 62 centímetros de elástico para cava, tá? Então, o que eu faço aqui? Geralmente eu uso uns 5 centímetros a menos, mas você pode fazer a sua medida aí, testar e ver como que vai ficar, tá? Porque depende muito da máquina, de como que ela puxa, do tanto que você cortou a mais, tá? Então assim, geralmente em cós de calça, quando tem cós de elástico, eu costumo tirar 5 centímetros. Aqui, como eu tô testando agora, eu vou tirar um pouco menos. Então, eu vou tirar aí uns 3 centímetros, tá? Vou tirar uns 3 centímetros daqui. Então, eu vou cortar 59. Vou cortar 59 centímetros. E vou fazer... Vou testar ele no primeiro, vou ver como que vai ficar, para depois a gente fazer o outro. Se precisar tirar, a gente tira, tá bom? Então, como que eu vou fazer para pregar esse elástico agora? Eu vou virar do lado direito. Você pode fazer o seguinte, você pode dobrar ao meio. Não tem como você dobrar pela costura da lateral e pelo ombro, porque essa parte das costas, essa cava é maior. Então, você pode, assim, juntar todo o tecido aqui, ó, essa cava de um lado, tá? Você pode juntar ela aqui e marcar, depois que ela estiver certinha, marcar aqui o meio e aqui o meio. Ou você pode começar a pregar e esticando até o final, só que é mais difícil de acertar, tá? Então, é melhor você dar uma marcada aqui, juntar os dois tecidos e quando ele ficar todo esticadinho, ó, todo rente um com o outro, você pode marcar. Vou dar um pique bem pequenininho aqui. Você pode marcar com lápis. E aí depois começar a pregar. Ó, meu caso aqui foi aqui que deu a marcação. Aí você também marca o seu elástico ao meio, para ficar mais fácil de você conseguir pregar. Aqui eu vou marcar com um alfinete, vou deixar o alfinete preso aqui no meio do elástico. Então aqui, ó, onde eu dei o meu pique, eu vou colocar o meu elástico, a ponta dele. Vou começar a costurar, vou girar ele todo e depois eu vou vir com ele por cima, eu vou passar um pouquinho por cima. Aqui eu vou passar pregando um zigue-zague, tá? E eu vou passar ele bem pertinho, ó. Bem pertinho mesmo. Não vou deixar esse tecido entrar por baixo do elástico e nem sair muito, tá? Porque senão vai tirar a margem de costura que eu fiz. Então, eu vou segurar debaixo da máquina. Agora,
aonde eu marquei o elástico com o alfinete, eu vou colocar essa marcação aqui, aonde eu fiz a outra marcação no tecido. Então, eu vou segurar aqui, ó. Você pode pregar essa marcação com o alfinete e, ó, veja que o elástico ficou esticado e essa parte ficou maior. Então, esse tanto aqui é o que eu vou esticar para caber aqui no tecido, tá? E aí, eu vou começar a costurar, esticando, fazendo encaixar aqui, ó, dessa forma. Estiquei, encaixou esse tecido aqui, tá ótimo. Você não precisa esticar muito até chegar a esticar o tecido, e sim só o elástico, de forma que o elástico encontre com o tecido, ó. Pronto, encontrou? Segura firme e começa a costurar. Na hora de fazer essa costura, segurando o elástico e esticando, ele é um pouquinho mais difícil, porque ele pode escorregar na hora de costurar, né? Depende do calcador, da máquina que você está usando. Então, o que que você pode estar fazendo? Você pode pegar os alfinetes, ó, dessa forma, marcou o meio aqui, ó. Aqui foi onde eu comecei, tá? Então, eu já encontrei um elástico com outro aqui onde eu comecei, costurei um pedaço. Agora, para costurar o restante, olha, elástico tá esticadinho e o tecido tá sobrando. Então, eu tenho que esticar até esse tecido caber aqui. Então, o que que eu posso fazer para ficar mais fácil? Estico, seguro ao meio e coloco um alfinete. Fica muito mais fácil, porque já tá preso. Então, é menos espaço para você segurar. Estico de novo, coloco ao meio aqui, ó. Então, já é mais um pedaço para ficar firme. E você pode colocar quantos alfinetes você quiser, que assim fica mais firme e ele não sai fora. Porque se você for esticar um pedaço daqui, aqui, sem alfinete, ele pode sair fora do lugar. Principalmente se você for iniciante, fica um pouquinho mais complicado de fazer. Então aqui, ó, vou colocar mais um. Agora eu já consigo fazer, ó. Perceba aqui. O elástico tá reto e ainda tá sobrando uns pedaços aqui, ó. Mas é isso mesmo, que aí ele vai estar distribuído igualmente. Agora é só esticar, fica mais fácil para segurar com a mão e manusear. Então, vamos lá. Quando chega próximo, eu tiro. Quando a agulha tá bem assim, ó, próximo ao pé, quase embaixo, eu tiro esse alfinete. Aí seguro no outro alfinete. Também coloco o dedo aqui, ó, para auxiliar. E vou costurando o zigue-zague totalmente em cima do elástico. Pronto, aqui eu terminei a minha costura. Ó, então veja como ficou. Desse lado eu já passei o elástico. Ó, a frente ele ficou ótimo. Depois a gente vai dobrar. Pode fazer mais uma vez o zigue-zague para rebater essa costura e fazer o acabamento. Ou você pode usar também essa agulha dupla, que fica como se fosse uma galoneira. Então, ela vai ficar com duas costuras aqui e embaixo uma espécie de zigue-zague. Se você não tiver agulha dupla, você pode fazer também no zigue-zague. Então, olha só. A frente ficou ótima, só que atrás, olha o que que aconteceu. O elástico deu uma levantada. Por quê? Ele ficou um pouquinho grande. Então, nesse caso, o que que eu fiz? Eu medi todo o tamanho da cava e cortei 3 centímetros a menos. Então, eu poderia sim ter cortado os 5 centímetros que eu falei, que ficaria bom. E iria distribuir melhor, né, esse franzido. Então, aqui, ó, ficou bom a frente e atrás um pouquinho assim.
Depois de rebater, pode ser que ele fique legal. Só que você em casa testa um lado, faz somente um lado, vê como que ficou. Se ele não ficou dessa forma aqui, ó, se ele ficou todo como a frente, está ótimo. Você pode rebater, pode fazer outro lado. Nesse caso aqui, eu vou tirar um pouquinho, vou tirar todo esse zigue-zague que eu fiz e vou ajustar o elástico. Então, eu vou cortar mais um pedacinho dele. Pode estar cortando aí com 5 centímetros a menos do tamanho total dessa cava, tá? E depois a gente vai rebater. Então, vou tirar e já volto aqui pra gente fazer o restante. Bom, pessoal, ó, passei o elástico de novo, tirei um pedacinho dele. Essa cava toda, lembrando aqui, essa cava toda aqui tinha 62 centímetros. Então, eu tirei 3 centímetros, ficou um pouquinho grande o elástico ainda. Então, eu acabei tirando o elástico com 57. Ajustei ele, né? E deixei ele com 57 centímetros. Então, ó, ficou excelente. Aqui nas costas ficou certinho. Frente também. Então, gente, ó, costura é teste. É sempre assim. Quando a gente tá fazendo, pode acontecer de dar errado, não tem problema. Até as pessoas que sabem mais erram, tá? Então é isso mesmo. O elástico a gente vai testando e vendo o que fica melhor pro corpo da gente e também na peça visualmente, tá? Então nesse caso aqui eu cortei com 57 centímetros e ficou excelente pro tamanho da cava que tinha 62, tá? Então agora eu vou passar no outro lado e volto aqui pra gente fazer a parte de baixo. Bom, pessoal, ó, aqui já tá pronto. Então, aqui, nessa parte da cava frente, eu diminuí um pouquinho mais o elástico. Não tirei 5 centímetros como eu tirei aqui. Queria que ele ficasse um pouquinho mais firme, eu tirei 8 centímetros. Medi, né, com o elástico aqui, o tamanho original da cava no tecido. E, a partir desse tamanho, eu fui lá e tirei 8 centímetros, tá? Outra coisa, aqui, o que é super importante você fazer? Na hora de você fazer o elástico, quando você terminou de passar seu elástico, mede para ver se está franzido por igual. Porque quando fica franzido mais de um lado do que o outro, fica feio, não veste bem. Então, ó, faz o seguinte, coloca costura com costura aqui, debaixo da costura no braço, né, na lateral, e vai medindo. Vai segurando o elástico assim, ó, sem esticar nada, só colocando mesmo rente um em cima do outro. E vem até aqui, ó. Aqui tá casando, ó. Costura com costura, tá vendo? E faz a mesma coisa na frente. Então, vem aqui na lateral, coloca juntinho, vem juntando aqui e vê se tá batendo. Porque pode acontecer de franzir um mais do que o outro. Aí, essa costura, ó, vem parar aqui. Uma fica aqui, a outra aqui em cima. Aí não fica legal na hora de vestir. Então, ó. Aqui tá certinho, tá batendo lateral com lateral, ombro com ombro, tanto frente e costa. Então, tá tudo ok, tá? E também, na hora de pregar esse elástico aqui na cava, eu medi assim. Fica mais fácil até pra medir do que as laterais. Eu medi o meio frente, então juntei ombro com ombro, dei um pique aqui e juntei, ó, ombro com ombro e medi costa. Então, eu já segurei o elástico aqui, aqui, e já distribuí o restante do franzido, tá? Então, fechou. Agora, aqui tá tudo certo, só falta mesmo passar uma costura virando esse elástico, tá? Pra fazer o acabamento final, tanto zigue-zague quanto 2 agulhas. E aqui eu ainda vou pregar o elástico. Nessas cavas, eu usei esse elástico aqui de 5 milímetros. É muito importante também olhar a marca do elástico. Eu gosto muito, sempre uso esse elástico da marca Zanotti, tá? Porque ele é um elástico, ó, bem firme, bem resistente. Porque acontece da gente comprar um elástico às vezes e ele ser muito fraco. Então ele não aguenta. Ele, na hora de franzir, ele acaba ficando fraco demais. Então fica uma peça feia, tá? Então assim, a minha indicação para hoje é esse elástico da Zanotti, marca Zanotti, tá? E o elástico de baixo, esse daqui eu não vou saber falar a marca agora, porque ele tá sem a marca aqui no rolo dele, tá? Só que ele é um pouco mais fino. Então assim, se você achar um elástico parecido com esse aqui da Zanotti, é melhor. Hoje eu vou estar pregando esse, porque eu só tenho aqui no ateliê hoje esse elástico, tá?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até deixar mais do que 5 centímetros, vou diminuir mais do que 5 centímetros, porque ele é bem mais molinho do que o outro, tá? Então, vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. Vou ver quanto que vai dar essa barra do top, que tá dando 38 centímetros, tá? Só de um lado, claro, né? Então, vai dobrar, vai ficar aí 76 centímetros. Então, de 76 centímetros aqui, eu vou tirar... Deixa eu só fazer um teste. Antes de qualquer coisa, vou colocar os 76 centímetros. 76. Ó, esse é o tamanho todo, tá? Mas eu vou tirar, ó, um tanto assim. Você pode estar fazendo esse teste aqui também, tá? Ó. Olha quanto que vai ficar para os dois lados aqui, ó. 2 dedos cada lado. Vou colocar um pouquinho mais. Aliás, um pouquinho menos. Você pode medir isso aqui também, ó, embaixo do seu busto e ver como que vai ficar o elástico, tá? Eu aqui vou fazer no olho. Pra mim, esse tanto aqui já é suficiente. Aí depende se você gosta dele mais apertadinho para ficar mais firme no busto, tá? Então, aqui, ó, ele tem 76 centímetros de circunferência, né? Então, aqui, esse tamanho, eu coloquei ele dobradinho aqui. Eu acho que sobrando um tanto assim dos dois lados, tá bom. Então, deixa eu medir quanto que vai dar aqui agora. (63). Vou colocar 62. Diminuir mais um pouquinho. Então, ó, de 76 centímetros de circunferência desse top, eu vou cortar de elástico 62, tá? 62 centímetros. Então, esse é o tanto que eu vou fazer, que eu vou cortar para pregar nessa barra. Pronto. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar o meio. Você pode marcar com lápis, tá? Eu vou colocar uma agulhinha aqui, mas você pode marcar com lápis. E vou fazer a mesma coisa que o outro lado, que eu fiz nas capas, tá? Aqui também, ó, você pode segurar esse forro, que ficou sem segurar essa parte de baixo. Mas você pode segurar ele com a reta antes, pra depois passar um elástico, que fica mais firme, tá? Aqui eu já vou passar direto para adiantar. Então, aqui eu vou colocar o meio do elástico, onde eu marquei com o alfinete. Já vou segurar na máquina. E depois eu vou colocar ele, ó. Do outro lado aqui, vou segurar também, ó. Olha o tanto que ele vai ficar. Eu vou ter que esticar esse tanto aqui, ó. Só que esse elástico, ele é muito mais flexível, então ele não tem muita força. Então, se eu deixar ele maior do que isso, pode ser que até assim ele fique um pouquinho frouxinho, mas eu vou fazer ele assim mesmo, tá? Então, ó, vou segurar aqui, ultrapassando um pouquinho dessa lateral, para o elástico, na hora que encontrar uma ponta com a outra, fique certinho, ó, um em cima da outra ultrapassando. Então, eu vou fazer isso aqui, vou segurar o meio. Vou prender. Vou prender mais uma vez aqui. Esticadinho, ó. E vou prender de novo aqui, ó. Aí não tem erro, tá? Pronto, ó. Ficou as sobrinhas aqui, agora ele vai ser distribuído franzido por igual.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um zigue-zague bem aqui próximo, ó, pegando o zigue-zague bem pertinho do elástico aqui, só nessa parte aqui, ó, no final do elástico, tá? Pronto, agora eu vou encontrar o outro lado do elástico aqui. Vou passar por cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Vou esticar esse elástico aqui, vou segurar o meio e depois nos outros pontos também, ó. No meio desse espaço. E no meio desse outro espaço aqui. Vamos costurar. Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando desse vídeo. Se vocês querem aprender a fazer mais algum tipo de peça, deixa sugestões aqui nos comentários também, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui que eu respondo. E não deixe de me seguir lá nas redes sociais, tá, gente? Porque tem muito conteúdo legal lá também, no Instagram, no Facebook. No Instagram, @estudiocosturar. Pronto, ó, o elástico ficou dessa forma. Já passei. Se tiver algum excesso aqui que sobrou um pouquinho, pode retirar. Bem pertinho de elástico, do elástico, mas sem cortar, tá? Tanto o elástico quanto o zigue-zague. Aqui também ficou uma pontinha. Pronto. Então, tá praticamente pronto meu top. Agora, eu vou dobrar esse elástico, ó, dessa forma. Tá vendo? O zigue-zague ficou passado aqui. Aqui, ó, o elástico ficou assim. Então, agora eu vou dobrar ele aqui e vou passar ou um zigue-zague ou uma costura dupla. Aqui eu vou estar passando o zigue-zague mesmo. E vou sempre ajeitando ele, ó. Esse elástico aqui, ele não pode ficar fofo. Ele tem que sempre encostar aqui nessa beirinha, ó. Sempre ele tem que encostar aqui. Então, eu vou estar passando o zigue-zague, ó, dessa forma, ajeitando ele aqui. Então, vou começar pela emenda. Você pode colocar alfinete para ficar mais fácil. Se você é iniciante. Ó. Eu vou ajustando ele assim. Eu estico ele. E vejo que tá bem, ó, certinho aqui, sem sobra de tecido. Sem sobra. Então, vi que tá certinho? Vou esticar. Eu vou sentir com o dedo aqui, ó, aonde tá o final do meu elástico. Não dá pra ver por cima, né? Eu vou sentir onde ele tá e vou passar o zigue-zague. Você também pode passar o zigue-zague do outro lado, ó, dessa forma. Fica até mais fácil. Depende muito, se o ponto da sua máquina estiver ok, você pode passar desse lado. Vou passar assim, que fica mais fácil para iniciante, tá? Então, ó. Vai seguindo aqui, tira bem o excesso, se tiver excesso de tecido aqui, ó, para não confundir na hora de costurar. Então, estiquei, vi que tá certinho, aqui não tem sobra, eu vou costurar. Vou só firmar meu dedo aqui e vou passar o meu zigue-zague.
zigue-zague, pessoal, vai passar bem próximo aqui, ó, praticamente em cima do outro, aonde foi costurado o elástico, tá? Onde foi pregado o elástico. Sempre confere aqui se esse forro tá certinho, se tá esticado junto com o tecido branco, com o tecido principal, né? Pra ele não dar bolha, né? Não dar folga, não dar sobra de tecido. Ele tem que ficar bem retinho mesmo assim. Ó, aqui eu já terminei a parte de baixo, então, ó, vejam que ele ficou um pouquinho franzido, mas não ficou muito. Ficou do tamanho que eu queria. Então, ficou excelente assim, ó. Zigue-zague pronto. Olha só embaixo. Como que ele ficou. Ficou ótimo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o elástico de cima. Então, eu vou dobrar. Tirar os excessos de linha. Vou dobrar. E vou começar a costurar, esticando também. Bom, pessoal, aqui está o top prontinho. Aqui é o top original e esse daqui que foi feito todo na máquina reta. A diferença aqui é que eu fiz zigue-zague e esse daqui é feito em uma galoneira, mas ficou a mesma coisa. Vou mostrar para vocês a costura, como que ficou. Olha só. Por dentro, todo certinho. Elástico. Aqui também. Olha só como que ele ficou do lado avesso. Ficou muito lindo. Laterais. Quero saber de vocês, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse top. Eu achei que ficou muito maravilhoso, muito legal de fazer, bem rápido. E eu quero saber de vocês, quem fizer o teste, posta lá na minha rede social, @estudiocosturar no Instagram e me marca que eu quero ver como que ficou o top. Então, gente, ó, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo e até o próximo vídeo.